Bom dia, tudo bem? Essa aula ela se destina ao estudo de regra de três compostas, tá? Voltadas para os nonos anos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como identificar uma regra de três simples, como identificar uma regra de três composta e como resolver a composta, né? Tendo sempre em mente que uma regra de três ela pode ser simples ou composta, diretamente ou inversamente proporcional, tá ok? Então, nosso foco hoje é no estudo de regra de três composta. Qual que é a diferença entre uma regra de três simples e uma regra de três composta a priori, tá? A regra de três simples ela é formada por duas grandezas, tipo pessoas e tempo, carros e hora. Só duas. A regra de três composta, ela começa com três informações no mínimo, tá? Inicialmente, três informações. Então, o que a gente pode ter aqui? Pessoas, dias e horas trabalhadas. Três informações. Pessoas, dias e folhas produzidas. Três informações. Então, pode ter 4, 5. Então, a partir de 3, ela é uma regra de 3 composta. Tudo bem? Vou virar a câmera para a gente começar, então. Então, olha só. Observem que nós temos aqui, ó, regra de 3 composta. Toda vez que envolve 3 ou mais grandezas, ok? Como eu já disse antes, você tem que ter 3 variáveis, né? 3 grandezas que você esteja trabalhando. Se você estiver trabalhando com 3 grandezas, você tem uma regra de 3 compostas. Se você tiver até 2, a regra de 3 ela é simples. Como que resolve então? Primeiro passo, você vai colocar todas as grandezas em coluna. Então, olha só, pessoas, então essa coluna das pessoas. Horas, então essa coluna das horas. Dias, então essa coluna dos dias. Então, 1, 2, 3 colunas, ok? Depois que você fizer isso, você vai estar aqui, ó. Analise se elas são diretamente ou indiretamente proporcionais, comparadas com a coluna principal, que eu vou falar o que é. Tá? Como assim comparar? Você fala assim, mais pessoas, menos dias trabalhados. Não faz sentido? Imagine que esteja construindo uma casa. Quanto mais pessoas, menos dias trabalhados. Então, mais pessoas, menos dias. É o contrário. Então, ela é indiretamente. Quanto mais pessoas, mais comida eu preciso lá para essa construção. Mais pessoas, mais comida. Isso é uma coisa diretamente proporcional. Porque você está aumentando e o outro está aumentando. Ou menos pessoas, menos comida também é diretamente, ok? O que eu chamei de coluna principal, tá? Nós queremos achar um valor, certo? Nós gostaríamos de ter um valor desconhecido. Então, essa variável a ser descoberta, né? Cujo valor descoberto, a ser descoberto o valor, a gente vai chamar de x. Aonde tiver o x é a coluna principal. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu coloquei aqui as 3 colunas, ó. Coluna 1, coluna 2, até pulei para 4, né? O T. David não sabe somar. Vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. Coluna 3, ok? Tanto faz, tá? A ordem aqui. O importante são os nomes. Pessoas vêm primeiro, segundo, terceiro. Tanto faz. O importante é que você tenha as colunas pelos nomes, pela variável, pela grandeza, e só coloque as grandezas na mesma coluna, ok? A coluna principal vai ser essa em que aparece o x, ó. Vamos supor que eu coloquei a primeira aqui, ó. Aí eu coloquei uma informação aqui, coloquei outra informação aqui, outra aqui. Vamos colocar letrinhas aqui enquanto tiver. Então tá aqui, ok? Então, primeiro passo, coloco colunas. Segundo passo, coloco os valores que eu tenho de cada uma das variáveis. Pessoas, A e X.
Horas, B e C. Dias, E e F. Coloquei? Beleza. Agora eu vou analisar com relação a essa principal, tá? Se essas duas são diretamente ou inversamente. Então vamos lá? Vamos comparar hipoteticamente. Comparei e falei, esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Então é inverso. Esse daqui aumenta, esse aqui também aumenta. Então, isso aqui é uma hipótese, então é direto. Como que resolve, então? Olha como que resolve. Sempre começa pela coluna principal. Então, você vem aqui e põe A sobre X do jeito que está lá. Igualdade depois da principal. Quantas colunas eu ainda tenho depois da principal? 2. Então, um tracinho. 2 tracinhos. O que for inversamente, indiretamente proporcional, inversamente é a palavra correta, tá? O que for inversamente proporcional, você vai inverter, inversamente inverter. Então vai ficar C sobre B. C sobre B. Não é indiretamente, tá? Inversamente. Titi David falou errado. D, diretamente. Então você mantém E sobre F. E sobre F. E agora é só resolver. Como que vai resolver? Você mantém aqui, ó. Olha que eu tô fazendo só com letra, hein? É a parte mais difícil, hein? E o resto, você vai multiplicar o de cima com o de cima. CE, o de baixo com o de abaixo. BF. E depois multiplicar cruzado e resolve, ok? Então, a ideia, vamos voltar só pra gente resolver alguns exemplos. Coluna principal é a que tem X. Colunas 2 e 3 é que eu vou comparar com a principal. Não é entre elas, é com a principal. Inversamente, diretamente. Aí você resolve, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para essas coisas ficarem bem fixadas na nossa cabeça, tá? Vamos lá. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Bom, vamos ver se isso daqui, Titi David já fez um resuminho aqui para a gente poder ganhar tempo. Ó, vamos lá então. Quais são as colunas? Ele fala lá no exercício, ó, impressoras, ok? Quando estiver fazendo exercício assim, ó, o que você faz? Você vem aqui e circula. Impressoras, que mais que está falando aqui, ó? Panfletos, viu aí? E depois, minutos. Então, vamos contar as variáveis? 1, 2, 3. Por isso que o Titi David colocou 1, 2, 3, ok? Vamos anotar os dados? 6 impressoras, coloquei aqui. 1000 panfletos, coloquei aqui. 40 minutos, coloquei aqui. Ok até aí? Agora, ó, continuando. Em quanto tempo 3 dessas impressoras, então, ó, 3 agora, produziriam 2000 panfletos? Em quanto tempo é o X que está faltando? Então, ó, lembra, ó o X. Então, esse aqui é a coluna principal. É ela que eu vou comparar, que vai ser comparada com as outras duas. Vamos lá? Vamos testar aqui, ó. Panfletos é diretamente, já até coloquei, mas por quê? Se eu tenho mais panfletos, eu vou gastar mais tempos, não é isso? Se eu estou produzindo panfletos, então, se eu tenho mais panfletos, eu vou gastar mais tempo, ó. Mais e mais, diretamente proporcional. Agora vamos comparar as impressoras. Ó, eu tinha 6, agora eu passo a ter 3 impressoras, passo a ter menos impressoras. Então é claro que eu vou gastar mais tempo para imprimir, concordam? Se eu tenho 6 impressoras, é mais rápido. Se eu passo a ter 3, eu vou demorar mais. Então, ó, menos impressora, mais tempo. Ou seja, é uma coisa inversamente proporcional. Então, eu já sei. Como resolver agora? Começo sempre pela principal. Quem está em cima, 40. Quem está embaixo, X. 40x. Aí depois vamos para a próxima coluna. 6 e 3, mas ó, olha a palavrinha aqui, ó. Inversamente
Se é inversamente, eu tenho que inverter os valores. Então, ao invés de 6 e 3, eu coloco aqui 3 e 6, ok? Vamos lá. Panfletos. 1.000 e sobre 2.000, só que ele é diretamente proporcional. Então, eu conservo do jeito que está lá, ó, diretamente, conserva. Então, fica aqui 1.000. E aqui fica 2.000. E agora é resolver isso aqui, ó. Tá pronta a continha. Agora a gente tem que resolver, tá? Como que a gente resolve? Multiplicando. Mas antes de multiplicar, vamos fazer alguma coisa que vai melhorar a nossa vida, ó. Corta esse zerinho com esse. Corta esse com esse. Corta esse com esse, ok? Então, aqui embaixo, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 40 sobre x. Aqui vai ficar 3 vezes 1, que é 3. 6 vezes 2, que é 12, ok? E agora vamos multiplicar cruzado. Vamos resolver isso aqui. Vamos terminar. X vezes 3. 3x. 40 vezes 12, ó. 4 vezes 12 é 48. Com 0, 480. 480. Passa o 3 dividindo. Ok? 480 dividido por 3. Nós vamos ter 160. Aí você vai lá e olha. O x, ele era o quê? Minutos. Você tem a opção de deixar 160 minutos ou 2 horas e 40 minutos, ok? Isso aí é de vocês. Tranquilo esse primeirinho aqui, não é? Vamos lá pro segundo? Vamos fazer o segundo exemplo aqui, ó. Esse primeiro aí foi tranquilo. Vamos pro segundo. Lá da Universidade de Ceará. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada, tá? De cada uma. Com 80 letras em cada uma das páginas, tá vendo aqui? Em cada uma das linhas, perdão. Aí ele fala, para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por páginas e para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as condições desse exercício, as novas, né, determine o número de páginas. Olha só, quantas variáveis. Eu até tirei para nós aqui, ó. Eu tenho páginas, eu tenho linhas. E o que mais que eu tenho aqui? Letras, ok? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui, ó. 6 páginas. Então, eu venho aqui e coloco 6 páginas de 45 linhas cada. Ok. Com 80 letras em cada linha. Então, vamos colocar aqui, ó, 80 letras em cada linha. Então, já montamos a primeira linha, ó. 6, 45 e 80. Agora, vamos montar de baixo. Olha o que ele fala. Para torná-lo mais legível, às vezes a letrinha, né, você vai lá e dá uma ajeitada nela, aumenta lá o tamanho. Diminui-se para 30 o número de linhas. Então não vai ter mais 45, vai ter 30 linhas agora, certo? E por página, e 40 o número de letras. Então não tem mais 80 letras, agora tem só 40, né? Aí ele pergunta, por linha, considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas agora, ok? Então, o que nosso exercício pede para fazer? Achar as páginas. Olha onde está o X,
Então, essa aqui vai ser a nossa coluna principal. Principal é só uma referência, não precisa nem escrever isso aqui. Então, eu preciso saber agora se essas duas coisas aqui são diretamente ou inversamente. Vamos lá? Pensa comigo. Lembre-se que é o mesmo texto, ok? Tá? Ó, um texto, então o texto não muda. Se eu diminuir as linhas, vocês concordam que eu vou ter que aumentar a quantidade de páginas? Porque eu tinha aqui, ó, uma quantidade de linhas e uma quantidade de páginas. Se eu tiver menos linhas, eu preciso de mais páginas. Então, isso aqui é uma coisa indireta, concordam? De novo, vamos lá. Se eu tenho menos linhas, ou seja, onde cabia 45 coisas, agora eu vou colocar só 30. Então, eu preciso de mais páginas para compensar isso daqui. Tá bom? Eu preciso agora de mais páginas. Agora, vamos comparar as letras aqui. Tá? Vamos lá. Eu tinha 80 letras nessas páginas aqui. Cada linha tinha 80 letras. Não é isso? Agora, passa a ter 40. Ou seja, eu tenho a metade da quantidade de letras em cada linha. Então, eu vou precisar de mais páginas também. Menos letra, mais páginas. Para compensar o texto. Imagine que o texto tivesse 100 letras em cada página. Agora passa a ter 50. Olha, para compensar, ao invés de uma página, eu preciso de duas para compensar, não é isso? Então, dobra. Então, isso aqui também é uma coisa inversamente. Ó, os dois foram inversamente. Vamos lá entender de novo? Menos linha, mais páginas. Menos letra nas linhas, mais páginas. Porque menos letras vai implicar em mais linhas. E isso aqui vai precisar de mais páginas. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Resolvendo, olha como que vai ficar. Começa sempre pela coluna principal. 6 sobre x. 6 sobre x. E aqui. Bom, fazendo isso, eu tenho esse aqui eu mantenho, esse aqui vai inverter, pelo que eu escrevi, ó, tá vendo? Aqui, ele inverte, fica 30 sobre 45. 30 sobre 45. Inverte também. 40 sobre 80. Ô, Daniela, o que aconteceu? Não teve aula ontem, né? Então, deixei o simulado para a semana que vem, tá bom? Por isso que não vai ter o simulado hoje. Foi porque na quarta-feira a gente teve algumas dificuldades e precisou resolver na quinta numa reunião. Aí, como não teve aula ontem, a gente não vai ter o simulado hoje, ok? Aí a gente fará ele na próxima semana. Perdoe, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos pelo simulado. Bom, vamos lá? Vamos resolver? Ó, corta, né? Corta aqui, ok? Dá até para simplificar também, ó, o 8 pelo 4, se a gente simplificar aqui, aqui fica 1 e aqui fica 2. Cuidado na hora de fazer essa simplificação, tá bom? Vamos lá. Aí, multiplicando aqui, ó, olha como que vai ficar aqui embaixo. X, aqui vai ficar, ó, 1 vezes 30 vezes x. 30x. O próximo aqui, ó. 2 vezes 45 é 90. Pode fazer devagar, tá? A Titi dele tá fazendo rápido. 2 vezes esse aqui vai dar 90. Vezes 6, 540. Ok? Agora passa o 30 dividindo. Olha como que nós vamos ter. X é igual a 540 dividido por 30. Corto o zerinho. Aí nós vamos dividir lá, os 54 por 30 dá 18. Aí a gente vai ver o que é esse 18. Coluna do X está dizendo que isso são páginas, não é? Então aqui eu tenho 18 páginas. Então observa que o texto que foi escrito com 6 páginas, agora ele passou a ter 18 páginas, tá bom?
Vamos para o último que o Titi David preparou para vocês aqui, tá? Vamos lá. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitex individuais congelados suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitex adquirida seria suficiente para quantos dias, né? Então vamos entender aqui. Observe que ele só fala de empregados. Então vamos escrever isso aqui, ó, empregados. Tá? E dias, não é? Porque as marmitex ele não falou. Observe que só tem duas. Então essa aqui não é uma regra de 3 composta. Essa aqui é uma regra de 3 simples, tá? Ou multiplica cruzado ou multiplica em linha. Ficou claro? Então, tem poucos. Tá bom? Vamos lá, vamos resolver. Nós temos 750 empregados. E o marmitex vai dar para 25 dias. Mais 500 empregados. Então vai para, você tinha 750. Mais 500 fica 1.250, tá? Tem que acrescentar aqui. Quantos dias? É diretamente ou inversamente? Vamos lá. Mais pessoas dá para menos dias, concordam? Então, inversamente. Se é inversamente, a gente multiplica assim, ó. Esse com esse, tá? E esse com esse. É assim que a gente faz a multiplicação. Então vai ficar x vezes 1.250, que é igual, 750, perdão, vezes 25. É claro que são continhas agora um pouco grandes. Então a gente tem que aproveitar e fazer algumas coisas com elas, ó. Vamos cortar um zerinho de um lado e do outro. Ok? Passa 125 dividindo. Não multiplica, porque a gente tem dificuldade. Quem tiver calculadora, mete a cara e faz a conta. Mas lembre-se, chegará os dias em que você não usará a calculadora. E aí, só alegria, fi. Observem que antes de multiplicar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir esses dois. Vocês podem fazer de 5 em 5, porque eu já sei a resposta. 25 por 125, aqui dá 1. E aqui dá 5. Aí 75 dividido por 5 dá 15 dias, tá? Fiz as continhas mais rápido, porque a gente precisa ganhar tempo, porque senão não fica salvo aqui na live. Tá ok? Meus queridos, um abração, tá? Fiquem com Deus. Façam os exercícios dessa parte do livro, tá? Eu vou abrir daqui a pouquinho ali uma aba para vocês. Postem 3 exercícios, escolham 3 e postem, vocês escolhem. De regra de 3 composta, tá bom? Vai ficar também salvo no meu canal do YouTube. Vocês vão procurar assim, regra de 3 composta, tá? Vai estar todos esses daqui lá feito lá, tranquilo para vocês fazerem a revisão. Um abraço, fiquem com Deus, Titi David, ama vocês.